Olá, sejam bem-vindos ao programa Crer e Pensar, um programa da nossa igreja, a Igreja Batista Constantinópolis, um programa voltado para discutir questões de fé, ciência, apologética, filosofia, um programa que é voltado para uma fé que pensa, para uma razão que crê. E hoje nós vamos continuar algo que terminamos semana passada, que foi o primeiro congresso TDI Norte, que foi excelente, excelentes palestras, e nós queremos falar um pouquinho ainda de TDI. Hoje nós vamos falar sobre a dimensão científica da teoria do design inteligente. Eu sou o professor Kelson Mota e junto comigo também está o professor Dr. Jonatas Nunes para conversar sobre o assunto. Sejam muito bem-vindos, viu? Jonatas, hoje o assunto é um pouquinho mais técnico, né? Nós temos falado sobre o que é TDI, né? Dos programas atrás, eu imagino. Nós falamos sobre isso. E seria interessante a gente relembrar, basicamente, o que é o TDI, né? E sim, que aspectos ele explica de maneira mais simples, para depois a gente entrar na questão da parte científica, do que é aplicado à dimensão científica do TDI. Então, sim, o que é TDI? A gente poderia até relembrar aqui um slide, né? Que seria a nossa TDI. Então, professor, como nós podemos ver aqui, né? Design inteligente é o arranjo proposital intencional de peças que visa a realização de uma função, né? Ou seja, é uma organização de elementos que tem uma finalidade, que tem um propósito, né? Então, de acordo com o que nós vimos, né, alguns programas anteriores, né, nós vimos também que a TDI considera que certas características do universo e das coisas vivas são melhor explicadas por uma causa inteligente, não por um processo não dirigido, né, um processo cego e aleatório, né? Então, a perfeição e a beleza do que nós encontramos no mundo organizado que nós vemos é muito mais plausivelmente explicado por um projeto, por uma inteligência, por um design, né? Se a gente não aceita o design inteligente, qual a teoria que sobra, professor? Sobra fruto do acaso, né? A aleatoriedade, mas junto com ela segue as suas implicações, né? Você vai ter que abrir mão de muita coisa que faz parte do seu bom senso, né? Como uma coisa que começou desorganizada pode naturalmente, sem nenhuma interferência externa, produzir ordem, né? Isso é contra o nosso próprio senso comum, né? Sim. Então, quando a gente fala em design inteligente, a gente está falando não só de coisas que foram planejadas, mas foram planejadas com propósito, com intencionalidade. As coisas que existem, das menores moléculas aos grandes macrosistemas vivos, elas exibem uma ordem impressionante, exibem um planejamento. E esse planejamento você só pode explicar ou ao acaso, como o professor Jonatas falou, você vai ter que abrir mão de algumas bases racionais para aceitar que o acaso formou todas as coisas, o nada do nada pelo nada formou tudo. Isso é algo que contrapõe até a filosofia mais básica do que nós entendemos de causalidade. E também, né, você vai ter que aceitar que as coisas que existem sem nenhum propósito, sem nenhum significado. Não há um significado subjacente a todas as coisas. Mas na TDI nós entendemos que há um arranjo, uma forma intencional, e esse arranjo gera um propósito, gera uma função, e isso é um design inteligente. Explica melhor alguns aspectos do universo. Que aspectos são esses? Vamos relembrar também? E aí a gente pode lembrar aqui desses aspectos, né? Temos aqui o impressionante ajuste fino do universo. Nosso universo é extremamente ajustado das menores constantes aos macrosistemas cósmicos. Sim. Nós temos a questão da informação, da origem da informação. Os sistemas biológicos possuem informação embutida, embarcada, ninguém sabe qual é a existência dessa informação. A origem, né? Ou a forma como ela... A origem, a biogênica da vida, a vida, segundo o naturalismo, ela veio da não-vida. Mas tudo que nós entendemos de biologia, vida gera vida, e se vida gera vida, como é que surgiu a vida? Exatamente. Se ela não foi criada, né? Exato. E tem esses dois últimos, professor, qual seria esse daqui? A existência de um senso moral, né? Um senso comum moral, né? De onde vem esse princípio do senso moral, né? A moralidade, né? Elementos que transcendem o físico, né? O metafísico, como a bondade, misericórdia, amor, né? Altruísmo. Exato, né? Tudo isso foge daquilo que nós podemos imaginar do ponto de vista naturalista evolucionista, né? Sim.
e a intrincada complexidade dos seres vivos, né? Essa é complicada. Essa daí não tem como você negar, né? Os mais sofisticados sistemas que a gente pode ver, especialmente nos seres vivos, né? Mas transcende até outras coisas que nós observamos na natureza, né? Sim, a natureza ela possui não só sistemas moleculares na escala do nano altamente ajustados, como nos sistemas macro, você vai ver uma beleza, uma complexidade impressionante. E essa complexidade ela não consegue ser explicada ao acaso, por uma teoria evolucionista naturalista, por uma fé cega de que as coisas se auto-organizam, se auto-recriam e se auto-gerenciam suas próprias funções. Então, esses aspectos do universo como um todo, eles são melhor explicados pelo design inteligente, pela teoria do design inteligente. Mas tem uma pergunta que muita gente faz para a gente, o design inteligente, ele é uma teoria científica e tem aplicações científicas? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque os pragmáticos podem se perguntar, né? Tá bom, tudo bem, você está falando sobre uma teoria que explica melhor a questão das origens, né? Mas será que fica só por aí mesmo? Acho que não, né? Como nós vamos abordar aqui, vai para além, as implicações da teoria do design inteligente vai para questões práticas também, né? E a gente vê o quão vantajosa ela é também nesse sentido, né? Sim. Então, como nós podemos ver nos próximos slides, né? É uma teoria com aplicações práticas, né? A pressuposição de certos aspectos da natureza são fruto de uma causa inteligente. Isso implica o quê? Que é possível compreender, né? E aplicar ou replicar e predizer, né? Esses padrões de inteligência, né? E é impressionante, porque quando você pressupõe que há uma causa inteligente, você pressupõe que o universo ele é inteligente, né? E se o universo ele é inteligente, ele é inteligível. Eu posso entendê-lo, eu posso compreendê-lo, eu posso, a partir dessa compreensão, aplicar este conhecimento, eu posso melhorar alguns aspectos do ser humano, da vida humana, da nossa tecnologia, a partir da observação de um universo que inteligente, universo altamente planejado. E isso é uma das bases da ciência, da tecnologia. Nós olhamos para a natureza, nós vemos esses padrões de beleza, de organização, de facilidade em gerar alguns resultados e nós replicamos nos sistemas tecnológicos, nos sistemas de engenharia que nós temos hoje em dia. Então, quais são essas áreas aqui nesse slide de novo? Né? Exato, né? Não se restringe só à tecnologia, né? Mas nas mais diversas áreas da ciência, né? Como a biologia, cosmologia, né? Engenharias, como nós falamos, né? Química, filosofia, né? Até na filosofia, como alguém possa imaginar que esteja distante, né? Uma coisa mais... Não, mas também tem implicações na filosofia, né? Arqueologia, na geografia... E várias outras, né? E é interessante, porque eu conheço biólogos que trabalham com a parte de mimetismo, biomimetismo, e eles vão tirar da ideia de que a natureza ela é sábia. É interessante, não, a natureza já encontrou o melhor caminho. Atributo metafísico, um atributo metafísico para a natureza, né? E vai se utilizar isso daí em várias vertentes. No caso da bioengenharia hoje em dia, né? Cosmologia, então, nem se fala, né? Nós temos um universo altamente ajustado, com leis altamente ajustadas também, né? Que mantém esse universo rodando, girando. E quando você começa a analisar isso daí, você vai ter que ver assim, né? Se isso é tão bem ajustado, é possível fazer predições? Sim, né? A física baseada nisso daí. Aliás, o ponto de partida da física é exatamente esse, né? Que está exatamente atrelado ao método científico, né? A partir das hipóteses você faz testes, a partir dos testes você faz um modelo e a partir dos modelos você faz a previsão, né? Então, se o seu modelo, que perseguiu todo esse processo, não é capaz de fazer previsões, então é descartado, né? Ou seja, há um método na natureza, há uma linha, as coisas são concatenadas. Concatenadas, exatamente, com o objetivo. E é interessante, né? Que se são concatenadas, alguém concatenou. Né? E tem um processo inteligente por trás. Se o universo não fosse inteligível, era um problema para nós na área de física, porque nós não teríamos nenhuma segurança
que essas leis físicas pudessem seguir um padrão normal, um curso normal de causa e efeito a partir de campos e forças que nós pudéssemos prever. Então, se nós temos um universo inteligível, causal, nós podemos fazer ciência. Agora, isso que é uma coisa extraordinária, né? O fato do que nós estudamos na física, nas ciências de modo geral, ser previsível. Ou seja, você tem a premissa básica de tudo isso é que você reconhece ou sabe ou tem a certeza de que aquilo ali vai se repetir. Com base em quê? Você já pararam para pensar nisso? Com base em quê, por exemplo, nós temos a certeza de que amanhã o sol vai nascer novamente? Isso transcende a lógica, a filosofia, mas a gente aceita com uma naturalidade impressionante. Não há nenhuma base física para dizer existe uma base física. Estará lá amanhã. Né? Exatamente. Mas nós aceitamos que as leis físicas são regulares, portanto, tem um pano de fundo inteligível e, portanto, com base nisso, nós temos a certeza, né, de que o sistema solar vai continuar girando da maneira como está girando agora. Né? A ciência, ela descansa em um universo que é inteligível. Se o universo é só fruto do acaso, cujas leis são apenas chance, aleatoriedade, é impossível você fazer qualquer previsão em termos científicos. Se eu não tenho a certeza que 1 mais 1 é 2, que há uma consistência interna na aritmética, é possível achar em algum momento uma operação com divisão por zero. Aí é complicado para nós. Com certeza. Mas tem outras áreas, né? As engenharias, hoje em dia a parte de bioengenharia voltado para uma série de aplicações tem a ver bastante com design inteligente. Química, então, que é a minha área, o professor Jones também tem uma base de formação em química, porque ainda que seja físico. A química, na parte de projetar novas moléculas, hoje em dia tem engenharia molecular, que é baseado em moléculas da natureza, que existem na natureza, que hoje em dia nós sabemos que tem uma série de aplicações em termos de engenharia, em termos de nanotecnologia, em termos de farmácia, e nós nos baseamos nisso daí. Nenhuma molécula até hoje foi criada sem que haja qualquer base da natureza. Nós nos espelhamos na natureza, né, dos sistemas moleculares que já existem complexos na natureza, para buscar, por exemplo, novos medicamentos. O que seria dos fármacos sem as plantas, né? Que tudo que nós observamos na parte de produtos naturais, né? O que seriam os fármacos sem? Sim, é isso sem mesmo. eles, né? A farmácia é baseada em produtos naturais. Ao longo dos séculos, ali, desde o século V a.C., já se tinha uma coleção de plantas que tinham algum uso. E, claro, a partir do século XIX, aí que sim, quando a química começa a explorar a estrutura molecular, a gente começa a entender a estrutura dessas moléculas complexas, e aí você tem a farmácia moderna. Nós não temos nenhum único remédio que não tenha sido baseado em algum momento na própria natureza inteligível. Uma molécula que já está lá encontrada, lá prontinha na natureza, né? Sim, sempre teve uma base para isso, né? Exato. Filosofia, que estranho, né? Mas a epistemologia parte do pressuposto que eu posso conhecer alguma coisa e essa coisa tem um sentido. Se essa coisa tem um sentido, esse sentido ele não é derivado da aleatoriedade. Coisas ao acaso, elas não geram um sentido intrínseco. Então a própria filosofia ela tem uma parte sobre isso, e hoje em dia tem inclusive filosofia voltada para as origens. A parte ali da filosofia da ciência, que tem gente explorando essa questão do TDI, um design inteligente. O que é esse design inteligente? Será que ele é fruto mesmo de um design, né, de um ser superior, ou se ele é apenas uma característica do universo? Tem parte de filosofia voltada para isso daí. A arqueologia, então, nem se fala, né? A gente poderia também pensar nas ciências sociais, né, na psicologia e tudo mais, né, que você estuda o comportamento humano, né? Sim. Se você parte da premissa, de novo, de que é fruto do acaso, as implicações do comportamento humano vai ser uma, né? Sim. Se é um projeto, não.
Aí você consegue explicar melhor aquilo que nós falamos, né, sobre moralidade e tudo mais, né, que tem a ver com ciência do comportamento, né? Geografia, tem um professor aqui em Manaus, da UEA, que ele aplica teoria do design inteligente em geografia política, em geografia física. É impressionante. Dr. Bruno Gomes, ele faz algumas coisas e ele usa a teoria do design inteligente em geografia. Muito Utilizando interessante. sensoriamento remoto, é uma coisa assim. Olha só que curioso. Chique. Então, quer dizer, tem aplicações. Aí você diz, mas eu nunca ouvi por aí o pessoal falar em TDI como ciência. Gente, tem muita gente trabalhando. O problema é que muitas vezes para publicar artigos com TDI você é obrigado a suprimir teoria do design inteligente, porque a grande maioria das revistas tem viés naturalista muito forte e muitos editores, mesmo olhando excelentes resultados, quando fala em DI, eles preferem dizer assim, não, isso daqui não é ciência. E aí o pesquisador ele publica de novo, ele suprime aquilo ali, os resultados continuam o mesmo, as implicações continuam as mesmas e você acaba pensando assim, bem, em algum momento, em algum dia isso vai mudar. Aqui nessa imagem também, ainda que, voltando aqui, ó, isso aqui é um dos robozinhos que foram já projetados baseados na tromba do elefante. Olha só que incrível, né? Uma coisa interessantíssima, baseado na tromba do elefante, da parte muscular esquelética, ainda que não haja esqueleto na tromba, mas a maneira como os músculos do elefante, da tromba do elefante, eles basicamente funcionam, é possível projetar uma garrazinha semelhante. Uhum. Por quê? Porque isso é um design altamente inteligente, altamente fantástico, complexo. Então você pode sim, e a teoria do design inteligente ela utiliza esses padrões que já existem na natureza para isso. Né? Então, vamos adiante aí, mas olha, o nosso tempo desse primeiro bloco tá terminando. Nós estamos aqui falando sobre teoria do design inteligente, suas aplicações científicas. Há aplicações científicas, nós já tivemos aqui semana passada o primeiro congresso TDI do norte do país, foi excelente. Então nós estamos terminando com essa partezinha. Daqui no próximo bloco vamos ver essas aplicações em algumas outras áreas do conhecimento. Você está aqui no nosso programa, Crer e Pensar, fique conosco, não saia daí. Até mais. Sejam bem-vindos de volta ao programa Crer e Pensar. Estamos falando agora não só sobre o que é a teoria do design inteligente, mas também falando um pouco mais sobre as suas aplicações, né? Para que ela serve nos nossos dias de hoje, né? E agora, nesse bloco, vamos detalhar um pouquinho mais sobre quais aplicações a teoria do design inteligente tem nas mais diversas áreas da ciência, né, professor? Opa! E são muitas áreas. Não dá para a gente ver todas, o nosso tempo é limitado aqui. Nos próximos programas, quem sabe a gente consiga ver com profundidade, com detalhes cada uma dessas áreas, mas a gente quer ver a dimensão científica da TDI. Então, olha, um desses campos, dos mais impressionantes, é a biomimética. Né? A biomimética é aquela área que tenta olhar a natureza e tenta mimetizar agora em produtos tecnológicos aquilo que nós vemos. Então, a biomimética ela entra em várias partes, em materiais, em design de produtos, energia, medicina, saúde, transporte, por exemplo, materiais. Quando a gente fala biomimética voltada para materiais, a gente está falando de desenvolvimento de novos materiais. E esses novos materiais, eles são dos mais diversos. Um exemplo que é bem famoso é o casco das tartarugas. O casco da tartaruga ele é leve, mas ele é extremamente resistente e ele tem sido usado, não o casco em si, né, mas a inspiração do casco em equipamentos de proteção, até inclusive em capacetes. Olha só. Interessante, né? O casco da tartaruga, a sua estrutura, do ponto de vista molecular, ela é leve, é quase porosa, mas as estruturas oscilam de tal maneira que ela permite uma resistência altíssima. Também tem sido utilizada em coletes, principalmente para polícia. Então, isso, no caso, é uma aplicação de biomimética. Né? São novos materiais, tem diversos materiais que o pessoal utiliza nisso daí. Esse desenho aqui que vocês estão vendo, né?
Isso aqui é uma borboleta. E ela tem uma característica interessante, que as suas asas são translúcidas. Olha só. E elas têm um índice de refração de luz muito específico. E o que acontece? Dependendo do ângulo, ela quase que pode ficar invisível. Uau! Então o pessoal tem utilizado, tem estudado a estrutura das moléculas que compõem as asas dessa borboleta para o quê? Para mimetizar em novos fazer algo produtos semelhante, né? de altíssima tecnologia, altíssima tecnologia. Agora, uma frase que eu gosto muito é de Mark Westburg, que diz o seguinte: todo organismo encontra-se projetado para resolver um problema. Todo organismo encontra-se... É interessante, não é um cara de design inteligente, tá? Encontra-se projetado. Ele é um cara da área da biomimética. É interessante ele usar o termo, né? Projetado para resolver um problema. Como é que eu poderia pensar num sistema de voo praticamente translúcido, quase invisível em alguns momentos, e fazer com que um pequeno inseto possa voar com aquilo? Do ponto de vista da ciência do causa e efeito, é muito difícil encontrar uma solução para isso. Mas na natureza tem. A natureza já solucionou esse problema. Não como a natureza, como a mãe natureza, mas na natureza se encontra essas soluções. Né? Design de produtos é outro exemplo, né, de biomimética, né, para melhorar a eficiência e o desempenho, né? Então, por exemplo, design das turbinas eólicas, né, pode ser inspirado na estrutura das barbatanas das baleias, né? É impressionante. As turbinas eólicas, elas têm um formato um pouquinho mais grosso, depois afina. Afinando, né? Exatamente. Quase assim uma amêndoa no final. Esse formato... Não é por acaso. Não é por acaso. É baseado na estrutura das barbatanas das baleias. A maneira como elas conseguem fazer com que a água... Otimiza o empuxo, né? Isso. Para trás é impressionante, impressionante. Nesse contexto de turbinas, a gente pode lembrar também do flagelo bacteriano, né? Do rotor, né? Do flagelo bacteriano, né? Que também ali tem um maquinário absolutamente intrincado, né? Eu fazia natação, né? Eu treinava natação e eu lembro que quando eu comecei a aprender a nadar crawl, aquela ideia nossa é sempre jogar o braço para frente e puxar água, né? E o meu professor, inicialmente, ele disse assim: isso está completamente errado. Se você só puxar a água para trás, você vai perder muita eficiência. Você tem que fazer uma puxada para o lado e depois para cá. E de onde veio isso? Ele disse: não, vários peixes, principalmente baleias e outros, fazem dessa maneira. A gente já sabe que isso dá maior eficiência no impulso. Poxa vida, não tem como uma coisa mais prática do que isso. Numa aula de natação você vê aí a aplicação. Não, é coisa impressionante. É impressionante por quê? Porque na natureza, né, esses organismos resolveram todos os problemas. Nós estamos aqui por Deus. O Senhor nos deu o domínio sobre essa terra. Nós não vamos inventar a roda, nós temos a roda pronta. Para que reinventar, né? Agora nós podemos melhorar essa roda, não? Nós podemos aplicá-la de maneira mais bonita, mais bela, mais poética até para nós, né? Então o design de produtos, por exemplo, aqui, ó, essa cadeira, não sei se dá para ver, isso aqui são um par de cadeiras. Elas são baseadas em asas de borboleta também. Olha só, eu no começo, agora que você falaste, que eu vim ver que é um par de cadeiras. É um par de cadeiras, leve, com pouco material, mas altamente resistente, né? A maneira como ela é desenhada lembra algumas borboletas. Rapaz. E isso dá uma resistência impressionante para o material. O que é isso? Isso é design de produtos. Design de produtos. Esse design de produtos tem de várias formas, não só de sistemas vivos. Por exemplo, antigamente os carros eles eram meio quadradões, né? E alguém começou a perceber que se colocasse o carro na forma meio de gota, né, melhorava muito o desempenho. Então os primeiros carros, tipo Cadete, o antigo Cadete, tinha aquele formato meio de gota. Tem aquele avião meio grande de carga pesada, o Beluga, que ele tem um nariz meio achatado.
aquilo ali não é por acaso também. Aquilo lembra um pouco as baleias belugas, que têm um nariz um pouco mais para baixo, que estranhamente melhora o arrasto hidrodinâmico. Então, vocês veem, se melhora o arrasto hidrodinâmico, deve melhorar o aerodinâmico. O aerodinâmico também, né? Que não deixa de, é um fluido, né? É um fluido, tá dentro ou da seja, categoria de fluido. São soluções que já estão presentes prontas, na criação. O senhor já nos deu tudo aí. O que mais que nós temos aí, professor João? Energia, né? No campo da energia, o desenvolvimento de tecnologias de energias mais eficientes e sustentáveis, né? Então, que exemplo a gente pode dar de energia, onde nós temos a aplicação do design, né? O design de células solares. Para que exemplo melhor do que as plantas, né? Que fazem o processo de fotossíntese, né? Que captam a energia solar e a partir daí geram, né? Energia, né? Sim. E é interessante porque hoje em dia tem a famosa engenharia verde, né? E o pessoal está vendo que, por exemplo, em lugares muito quentes, em vez de ficar colocando muito sistema de isolamento térmico, o pessoal tem começado a colocar paredes de plantas vivas nos prédios. Né? Você vai encontrar na Malásia alguns prédios que são totalmente tomados por plantas. Né? Por quê? Porque elas absorvem a luz solar de uma maneira extremamente eficiente. E mantêm ali o calor no mínimo possível. Então, muito melhor do que algumas chapas, alguns vidros refletores. Né? Então, quer dizer, o que é isso? A pessoa diz assim, olha, na natureza as coisas têm um planejamento tão mais inteligente, por que nós vamos fazer uma coisa diferente? Nós vamos nos inspirar na natureza. Então, na energia tem muitos casos. Vamos atalhar, né? Vamos fazer um atalho. Vamos fazer um atalho. Então, chegar mais rápido no objetivo. Né? Isso mesmo. Tem muita coisa aí na natureza, em termos de energia, que a pessoa começa a pensar em termos o quê? De uso, de facilidade. Você vai ter, hoje em dia, biodigestores, baseado basicamente na digestão animal. Biodigestor é basicamente isso. O próprio nome já. Né? Então, quer dizer, é possível você encontrar novas formas de gerenciar a energia que não seja necessariamente uma energia fóssil. É possível. O desenvolvimento das células solares realmente foi baseado inicialmente na captação de energia por células de plantas. Ali, claro que a gente ainda não consegue realizar a fotossíntese, mas o princípio é praticamente o mesmo. O princípio da transformação de energia luminosa em outras formas. Né? Isso mesmo. Na medicina, professor? Olha, e a saúde? Mas na medicina tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. Aqui é um dos exemplos da estrutura das escamas de tubarões. O pessoal tem replicado isso daqui para desenvolver alguns tipos de tecidos, algumas superfícies que são o quê? Antibacterianas. Não é? E isso daqui, o que acontece? Essas superfícies, elas reduzem em muito a aderência de bactérias em equipamentos médicos. Isso, claro, traz uma segurança, um aumento da segurança. Mas não só isso daí. Né? Se a gente for entrar na parte da farmácia em si, você vai encontrar uma série de aplicações das próprias moléculas encontradas na natureza. Por exemplo, na nossa área de química, você isolou tipo um alcaloide que você percebe que ele pode ser utilizado no tratamento de câncer e tem algum potencial de cancerígeno. Você pode pegar outras moléculas que tem na natureza, que tenham talvez um potencial melhor, compará-las e daí em diante você fazer uma semissíntese e melhorar aquilo ali. Mas você não parte do zero. Exato. Uma coisa interessante. Então, o pessoal tem usado isso daí bastante. Não só isso, tem alguns sistemas, por exemplo, de produção de insulina. Muito difícil você produzir insulina artificial em laboratório. Fica caro, é possível, mas é mais fácil você utilizar a insulina produzida por outros sistemas biológicos. Você tem basicamente máquinas biológicas, o pessoal produz às vezes baseado em sistemas de suínos. Então o que é isso? Isso é a aplicação de um projeto que já está na natureza de forma inteligente. E por fim, temos o quê? Transportes. Aqui otimização, né, da eficiência, né? A gente até já comentou, né, sobre a aerodinâmica, né? Sim. É uma imitação dos seres vivos, né, como a baleia.
O doutor Daniel Trindade deu uma palestra boa sobre isso, fantástico, né? O voo das aves. O voo das aves é surpreendentemente incrível. A parte do arrasto, né? A cauda da ave, ela diminui o arrasto, uma coisa impressionante. E os tipos de pena, né? Você vê que para cada região, para cada parte do corpo da ave tem um tipo específico de pena, para exatamente otimizar, né, a eficiência, para minimizar, né, a força de arrasto e também para até a questão quando se ele estiver sujeito, né, a intempéries como a chuva, né, existe uma substância que protege, né, uma substância hidrofóbica, enfim, tudo isso. Então, é isso. Quando você vai para transportes, a ideia do transporte em relação a um design inteligente na natureza é diminuir justamente a força de atrito, de arrasto, melhorar alguns sistemas, por exemplo, os metrôs ali do Japão, aqueles Shinkansens que tem aquele bico fininho, aquilo ali é inspirado no voo de um pássaro. Os primeiros Shinkansens, devido à sua velocidade, toda vez que eles entravam num túnel, o formato dele na frente era meio quadrado, isso gerava uma onda, uma seção de onda de choque horrorosa, dava um barulho terrível, e aquilo ali fazia tremer e às vezes criava problemas estruturais no próprio trilho e às vezes na própria cabine do trem. Então, a partir da percepção do martim pescador, que é um pássaro, que ele caía direto dentro da água, pegava o peixe e subia. Aquilo ali é extraordinário. É coisa impressionante. Então, um dos engenheiros japoneses disse, eu acho que é possível a gente fazer isso. E eles imitaram justamente esse bico em termos ali de arrasto e colocaram o Shinkansen. Que coisa impressionante. Eu já andei, assim, é uma coisa assim demais. Estabilidade. Aquilo em alta velocidade, você está numa estação. Em Tóquio tem algumas estações que não param de Shinkansen, aquilo passa a 250, 300 km por hora, você está do ladinho e você não é jogado de lado por uma onda de choque. Né? Que incrível. Né? É impressionante. Então, design de veículos, design de aviões, por exemplo, design de submarinos também, isso tudo leva à melhoria, né, das condições de transporte. A gente podia falar de engenharia civil também, tem muita coisa interessante aí nessa parte. Né? Tem muita coisa mesmo a ser explorada. Mas a gente já pode ir para outra parte. Né? Falamos um pouquinho de biomimética, né? E a ciência das origens. O que a TDI tem a nos oferecer? Né? Rapaz, tem muita coisa, né? A gente pode começar pelo campo da cosmologia. Cosmologia, né? Esse aí. Então, a gente tem que partir do pressuposto que o universo ele foi formado de maneira inteligente. Se há um universo inteligível, um universo de causa e efeito, um universo em que as constantes estão interconectadas de uma maneira tal que o resultado é esse cosmos que nós vemos, esse universo belíssimo, então você tem que partir do pressuposto que esse universo ele não veio simplesmente de uma causa aleatória. Você tem que ver isso daí. Quando você analisa um modelo cosmológico, a primeira coisa que a gente vai ver é se esse modelo ele faz sentido em relação às forças que nós já conhecemos, as forças da natureza. Sim. Força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte, força nuclear fraca. A gente tenta ver se essas forças elas coexistem de maneira ajustada, de maneira harmônica para um modelo de universo que nós temos. Se nós tivéssemos um universo que fosse muito caótico, nós não teríamos como prever uma série de propriedades, uma série de leis, nós não poderíamos fazer previsões de outras coisas. Então, quer dizer, quando você pega os dados astronômicos, você pode formular modelos mais lógicos e racionais. Isso então, parte do princípio da inteligibilidade do universo. Inteligibilidade do universo. Se não fosse inteligível, você não poderia, então, fazer um modelo, né? Um modelo lógico-racional, a partir dele não só explicar o que nós temos, mas também para fazer previsões. Né? Seria impossível fazer isso em um universo caótico, um universo que é simplesmente fruto do acaso. Né? E esse é um problema, né? Porque se não há esse universo inteligível, quando você olha para esse cosmos completamente ajustado, né? Finamente ajustado, qual é a explicação que você pode dar? Se você não aceita o design inteligente, você tem que dizer
que isso é fruto do acaso. O problema é que o acaso não consegue explicar todo esse ajuste. Então você tem que sair do racional e você vai para o fantástico. Aí você diz, não, isso daqui foi loteria cósmica, tem infinitos universos e por coincidência, de novo, ao acaso, nós estamos num universo que está finamente ajustado. Se tem infinitos universos, tem infinitas probabilidades, então nós demos sorte de estar no universo ajustado. Quer dizer, você sai da ciência. Você entra num campo mais obscuro do que aquele que você supostamente estava tentando fugir, né? Você sai disso daí, você cai num buraco, né? Alice no País das Maravilhas, você cai ali, você não sabe se vai sair. Então, essa é a ideia quando você imagina que existe um universo ajustado, mas não há alguém que o planejou. Você vai ter que puxar da cartola vários coelhos que não fazem sentido. Você vai ter que dizer a sorte, acaso, você vai ter que falar sobre outros universos e assim por diante. Mas, gente, o assunto está legal. Vamos dar um tempinho aí e já já nós voltamos. Fique conosco aqui no CREI Pensar. Até mais. Olá, estamos de volta aqui no nosso programa CREI Pensar e hoje nós estamos falando sobre as aplicações científicas da TDI. Nós estamos falando aqui sobre cosmologia e tem outras. Quando nós falamos em ciências das origens, a TDI ela pode ser aplicada em evolução química. Evolução química, o professor Jonatas, é a área que nós dois trabalhamos, o professor Jonatas e eu trabalhamos no laboratório na parte de evolução química. Nós já temos alguns trabalhos aí nessa área, temos um aluno que está terminando o doutorado, já fez o mestrado também na área de evolução química, e é aquela área em que nós podemos o quê? Analisar se houve ou não a presença de inteligência na geração da vida, nas etapas que sugerem a possibilidade de formação da vida. E, claro, se você não tem inteligência na jogada, você não tem como dizer que uma série de reações químicas ao acaso geraram sistemas complexos. Uma outra área da ciência das origens é a biologia, a anatomia, a genética, e aqui tem... Exato. Aqui genética, então, nem se fala, né, com a questão da informação, né? Sim. Sistemas vivos possuem o quê? Informação. Né? Como é que eu vou pensar em informação no sistema vivo se essa informação ela é fruto do acaso? O acaso não gera informação, o acaso ele gera ruído. Ruído. Mas nós temos sistemas biológicos altamente concatenados, embarcados em termos de informação. Tem um autor muito famoso, Michael Beer, que ele vai justamente mostrar que uma série de sistemas biológicos, bioquímicos, eles não se sustentam a partir da premissa naturalista de uma evolução cega. Você tem que pressupor que há um princípio inteligente dentro de uma irredutibilidade complexa, né, que permita que esses sistemas funcionem. Eles não podem ter surgido ao acaso ou surgido gradualmente. E você pode fazer algumas previsões em termos de genética em relação ao TDI. Algumas previsões já foram feitas e se mostraram verdadeiras. A questão do DNA junk, DNA lixo, que os naturalistas diziam que isso aqui era apenas pedaços de DNA que não tinham mais nenhum sentido. A própria TDI dizia assim, não, isso aí foi planejado, isso tem informação, isso tem caso. E hoje em dia nós sabemos que o DNA lixo não era mais lixo, né? São sistemas de informação redundantes. Redundantes e mais complexas, né? Do que o que já tinham até então. Permite meta-informações, ou seja, informações sobre as informações dos sistemas, né? É impressionante. E tem a metafísica. A metafísica, dentro da área da física também, uma parte seria a análise da realidade com ausência ou presença de uma inteligência. Quais são as conclusões? Então, você pode pensar na parte de metafísica, o que seria, nesse caso, a inteligência ou não. Na verdade, tem uma área agora da física em que o pessoal está tentando juntar, de fato, uma coisa que tinha se perdido no passado, que é a metafísica, a famosa, hoje em dia, metafísica experimental. O pessoal está começando a reavaliar os sistemas físicos a partir de uma metafísica experimental. Sabia dessa? Essa realmente é uma coisa interessante. Eu estava lendo um artigo um tempo atrás sobre isso e fiquei chocado. Ou seja, a pessoa vai ter que pressupor estruturas metafísicas no universo que interagem
inteligentemente com as estruturas físicas desse universo. Claro que ali o autor não tinha nada a ver com Deus, mas a partir do momento que ele pressupõe uma realidade metafísica, ele tem que pressupor uma realidade acima dessa realidade física. Exatamente. Isso é um campo da TDI. Isso é um campo da TDI. Muito, muito interessante mesmo. Mas vamos para uma última aplicação sobre a TDI, e essa daí ela é aplicada pela NASA, né? Que é a busca de inteligência, né, e padrões inteligentes. Melhor, busca de inteligência extraterrestre. Um bom português, né? Existe um programa na NASA chamado Programa SET, né? Search for Extraterrestrial Intelligence, busca por inteligência extraterrestre. Esse programa é um programa já antigo, já tem mais de 40 anos, que é tentar buscar evidências de inteligência extraterrestre através da detecção de padrões de sinais vindos do espaço, sinais que sejam artificiais, frutos de inteligência e não do acaso. Isso é a TDI aplicada da maneira mais clara possível. Dentro da TDI nós temos os chamados filtros de reconhecimento de inteligência. E é interessante, a NASA usa os filtros de reconhecimento de inteligência que foi proposto pelo pessoal da TDI, não foi proposto por naturalista. Está lá. Impressionante. A ideia é o seguinte, existe vida extraterrestre? Sim ou não? Isso aí é um outro programa, mas será que tem ou não? Como a gente pode detectá-lo? Como a gente pode reconhecê-lo? Isso mesmo. Então, algum conjunto de filtros ou de ferramentas é necessário. Vamos pegar emprestado da TDI? Né? Se há uma vida inteligente fora da Terra, como é que eu reconheço uma vida inteligente, professor Jonas? A partir de padrões, né, de inteligência que você pode ver, né, qual o comportamento daquele ser, né? Tem dentro daquilo que ele constrói, tem uma finalidade, tem um propósito, tem um planejamento, né? Tudo isso você pode avaliar a partir desse filtro, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante é um artigo, né, que foi publicado há algum tempo atrás, que foi uma equipe de estudiosos que analisaram padrões da genética utilizando as mesmas ferramentas do SET. E o que eles encontraram foi surpreendente, né? Um altíssimo grau, um altíssimo nível de inteligência por trás, né, do código genético e do DNA de forma geral, né? Então, aí sendo a TDI, né, sendo aplicada de maneira extremamente clara, né, e explícita, né? Tem uma frase aqui de uma astrônoma que é cofundadora do projeto SET, a Jill Tata, ela diz o seguinte: não sabemos se os alienígenas existem, mas se eles existem e forem capazes de se comunicar, o SET representa a nossa melhor chance de ouvi-los. É interessante, porque o que o SET faz é o seguinte: o espaço está sempre mandando sinais para nós, em termos de sinais de rádio. O tempo inteiro nós temos uma radiação de fundo. Se você colocar qualquer radiotelescópio apontado para o universo aí, fora da Terra, você vai ter sinais, mas são ruídos. Ruídos, como você, por exemplo, antigamente você ligava a TV, onde não tinha canal nenhum, ficava aquele chiado. Aquilo ali é um tipo de ruído semelhante que você capta no espaço. A questão é o seguinte: se há alienígenas em outros planetas e eles têm capacidade tecnológica suficiente para mandar sinais para o espaço, nós poderemos captar esses sinais. Mas como é que eu diferencio um sinal do espaço entre milhões de sinais de ruído que tem oriundos do espaço? Aí entra o SET. Você vai procurar justamente o quê? Ver que padrões desses sinais eles são repetitivos, se há uma constância, se há uma harmonia, se há uma cadência matemática, né? Então, para reconhecer esses sinais como indício de vida inteligente, eles procuram o quê? Sinais características que sejam improváveis de acontecer naturalmente, como diz assim, como padrões de pulsos ou sinais com uma sequência específica que possam ser considerados uma forma de comunicação intencional, procurando por repetições ou modulações que possam indicar a origem artificial inteligente. Ou seja, eles procuram sinais que não são frutos da natureza, né? São sinais que são
intencionalmente reconhecidos. Reconhecidos, né? Inteligência reconhece inteligência. Isso é um filtro de DI. É o mesmo filtro que nós usamos na teoria do design inteligente. É utilizado pela própria NASA. É coisa interessante isso daí, né? Ou seja, eu reconheço informação complexa, especificada, intencional, e isso é uma das aplicações mais puras da TDI. O que é isso? Projeto 7. Por sinal, você pode fazer parte do Projeto 7. Tendo um computador na sua casa ligado à internet, você pode fazer parte e os radiotelescópios eles captam esses sinais, eles modulam esses sinais, isso vai para o seu computador, esse computador ele vai fazer uma transformada de Fourier, vai tentar decodificar e ver se tem algum padrão repetitivo que seja claramente de origem artificial. Ah, se você encontrar isso daí, pronto. Você descobriu o sinal UAU do universo. Né? Teria uma inteligência artificial. E, por último, nós temos ainda mais uma última aplicação. Essa aplicação nossa já é algo aqui para nós, que é usar design inteligente no laboratório de química. Tentar, por exemplo, fazer evolução química prebiótica. Nosso laboratório na UFAM, nós temos trabalhado com isso daqui. Isso aqui é um dos nossos alunos, é Arlen. Ele terminou uma dissertação no ano de 2020, justamente tentando calcular as rotas de reação de polimerização do HCN, para ver se aquilo funcionava realmente na prática. Porque na teoria da evolução química se diz assim que sistemas simples bioquímicos, na verdade, bioquímico nada, químicos, né? Sistemas moleculares simples, como os gases, eles reagiram e foram se complexando, combinando, né? Por rotas químicas ditas conhecidas, e ali em algum momento gerou RNA, DNA, proteína, ribosima, o que você possa imaginar. E no laboratório a gente testou uma dessas rotas. Vamos fazer o teste, né? Se isso realmente é verdade, né? Sim. Vamos fazer isso com rigor, né, da química computacional e ver se isso funciona, né? Isso mesmo. E qual foi a conclusão que a gente pôde tirar, né? Que são, energeticamente falando, impossíveis, né? Desfavoráveis, completamente desfavoráveis. E tanto eu como o professor Jonas trabalhamos nesse projeto, né? Ele na parte de dinâmica molecular, eu na parte de quântica molecular, os alunos trabalhando. Hoje em dia o Arlen está terminando o doutorado dele numa proposta até um pouco mais ousada, agora tentando calcular e prever a formação de nucleotídeos. Esse negócio está ficando bonito. Uhum. O que é tudo isso, gente? Isso é a aplicação da TDI. Em vários campos. Aqui a gente deu uma pincelada. Se a gente ficasse assim, só a aplicação no uso de design em projetos de carros, de casas, de prédios, nós íamos passar aqui muitos programas. Quem sabe mais para frente traga cada um desses aí, a gente possa discutir esses designs. Mas a teoria do design inteligente, ela é, de fato, uma abordagem científica. Uma abordagem científica que pode e deve ser estudada com profundidade. Pode passar para o próximo slide? Vamos ver o próximo slide aí, professor? Então, é uma abordagem que tem que ser estudada com profundidade, né? Então, primeiro, TDI como abordagem científica pode ser perfeitamente incorporada a um método científico para análise dos dados, né? Na verdade, não só incorporada, como ela por si só é uma teoria, é uma teoria que está sujeita ao método científico, né? A análise é um método científico para então se analisar esses dados, né? Sim. Então nós podemos considerar ela perfeitamente científica, porque ela está atrelada ao método científico, né? Sim, ela não muda o método científico em nada. Exato. E dá melhores explicações para algumas situações. Outra coisa é que a TDI, e isso é um problema aqui no Brasil, ela tem que ser estudada e discutida em nível superior em círculos acadêmicos. A grande maioria das universidades tem um filtro contra a TDI. É interessante que você pode discutir qualquer bobagem nas universidades. Qualquer coisa. Se você pegar todo ano, sai uma lista de teses aqui do Brasil, não nem do mundo, com os temas mais inusitados, para não usar outra palavra, você vai ficar impressionado com qualquer tipo de tema que é possível se discutir e, inclusive, fazer pesquisa.
Mas quando você pega uma teoria que ela tem base científica, ela tem evidências, ela tem artigos, ela pode ser aplicada, ela pode predizer dados, ela pode também desdizer sistemas que já estão por aí, não é aceito. Ou não pode, ou você é achincalhado, ou é perseguido. Por quê? Porque a TDI ela aponta para uma causa, além desse universo, uma causa inteligente. E aí nessas universidades, não são todos, claro, mas nós temos um viés naturalista, eu posso até dizer de esquerda mesmo. Uma coisa está atrelada à outra, né? O fato de as implicações naturalistas implicarem em princípios que esses grupos, né, são adeptos, né? Sim. Qualquer coisa que cheire cristianismo, eles tiram fora. Isso. Agora, infelizmente, temos perdido muito por causa disso, né? Porque a riqueza na discussão que isso poderia nos levar fomentaria muita coisa boa dentro do campus acadêmico, Sim. né? Há uma necessidade, viu, de se explicar, de se ensinar com profundidade TDI, suas aplicações, suas implicações. Há congressos de TDI, como nós tivemos aqui, é muito legal. Mas as implicações práticas são necessárias. A gente teria que estudar com profundidade, teria que ser possível estudar nas escolas, nas universidades, em grupo de pesquisa. É verdade, não é? Então vamos testar. Será que a TDI é verdade ou não? Essa é a ideia científica. A ciência ela não descarta o conhecimento, ela testa o conhecimento. Mas o que nós vivemos agora não é ciência, é um cientificismo naturalista que rejeita qualquer coisa que esteja fora dos ditames naturalistas. É o que nós temos vivido. Não é? Sim. Não, e o impressionante disso tudo é que hoje, onde supostamente se esperaria que essas coisas não fossem abordadas do ponto de vista científico, é onde está sendo mais abordado, que é no campo eclesiástico, né? Nas igrejas. Sim. Que você observa os congressos, é nas igrejas onde você tem mais observa os encontros que fazem discussão sobre esses temas, né? Então, é exatamente onde menos, entre aspas, né, se esperaria ser discutido uma coisa científica, é onde está se tendo mais liberdade para discutir a esse respeito. E por fim, nós já estamos começando a segunda turma do primeiro curso de especialização em teoria do design inteligente aqui no Brasil. Acho que deve começar por esses meses aí. E já é a segunda, doutor João. Impressionante. Não, e já tem, né? Lá no Congresso em São Paulo, nós vimos alguns depoimentos, né, de quão proveitoso, de quão produtivo foi, né, a formação da primeira turma. Né? A primeira turma aí está saindo com a primeira turma de especialistas em design inteligente que estudaram com profundidade, acho que mais de 18 disciplinas diferentes, todos com professores doutores na área, o que é design inteligente. E aí com profundidade em química, em física, em filosofia, em teologia, né, em aplicações em biologia genética. Nossa, foi muito bom. E essa segunda turma promete ser melhor. O que é isso? Isso daí é a gente tentando, no Brasil, fazer um papel que deveria ser feito pelas universidades. É testar, ver se funciona ou não. E a ciência ela não pode ter medo das implicações da verdade. Não deveria. Ciência não deveria. Né? Com certeza. Não deveria. Mas nós estamos vivendo isso daí. Mas nosso tempo está chegando no final, doutor Jones. Muito bom, muito proveitoso. Gostei bastante desse compêndio, né, sobre aplicações da teoria do design inteligente. Gente, estamos finalizando esse programa. Muito obrigado por sua audiência. Está aqui conosco na Constante TV. Como nós dizemos aqui na igreja, uma bênção para você. Você está aqui no nosso programa Crer e Pensar, um programa para uma fé que pensa, para uma razão que crê. Deus abençoe a todos vocês. Até mais. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.